Pessoal, hoje a gente vai discutir um conceito muito importante para a eletrônica, que é o decibel. E a gente vai começar agora. A primeira dúvida que muita gente tem sobre decibel é: ele é uma unidade, como volt, ampere, metro, que seja? Não, ele não é uma unidade. Em si, ele não mede nada. O decibel é apenas a representação de um número em uma escala logarítmica. E esse número, na verdade, ele é a razão entre duas grandezas. E aí você pode se perguntar, para que eu vou usar uma escala logarítmica para representar uma razão entre dois números? Bem, algumas vantagens de se usar essa escala é que ela, primeiro, comprime grandes números e expande números muito pequenos. E isso permite que a gente visualize no mesmo gráfico grandes variações numéricas. Por exemplo, vamos pensar num amplificador que tem uma tensão de entrada VI e uma tensão de saída VO e que a gente quer representar o ganho desse amplificador em função da frequência a partir de um gráfico. Uma forma é, para cada valor de frequência, você fazer a conta dessa razão, né, e plotar nesse gráfico o ganho, a magnitude, né, e a fase entre entrada e saída. Você vai encontrar alguma coisa dessa forma. Você pode ver aqui que eu tenho um amplificador que tem um comportamento passa-faixas, né, e que tem um ganho na banda passante ali de 10 volts por volt. Beleza, um ganho 10. Agora, uma coisa importante é, perceba que eu consigo ver como que essa magnitude varia bem para grande parte dessa faixa de frequências que eu analisei. Mas para essa faixa aqui, próximo ali de 10 MHz para cima, neste gráfico tudo parece para mim que o ganho é zero, né? E eu não tenho nenhuma noção de como que a magnitude do ganho se comporta naquela região, porque eu não consigo enxergar, são valores muito pequenos. Agora, se eu fizer uma conversão deste ganho para dB, eu vou encontrar este gráfico, exatamente o mesmo gráfico, né? Mas percebam o seguinte, que a partir dos 10 MHz eu já consigo enxergar bem melhor como que a magnitude do meu ganho varia. E é isso que eu estava comentando. Percebam que os números grandes, né, que estariam, por exemplo, entre 1 e 10, eles aparecem aqui bem comprimidos. Já os ganhos, naquela faixa que para mim antigamente parecia tudo zero, já começam a aparecer com mais detalhe. Então essa é a grande vantagem da representação em dB. Você consegue, num mesmo gráfico, enxergar grandes variações de grandeza. Beleza? Então, de novo, o decibel é uma representação em escala logarítmica de uma razão entre dois números. Então, vamos pegar um exemplo de sinais de potência ou de intensidade, que é muito comum a gente ouvir dB nessas situações, por exemplo, intensidade sonora, né? A conversão é basicamente essa. Então, o valor em dB ele vai ser basicamente 10 vezes o logaritmo da base 10, com um argumento onde eu tenho o valor que eu quero converter dividido por um valor de referência, né? Então a razão da conversão é essa, o valor a ser convertido dividido por um valor de referência. Pegando a intensidade sonora como exemplo, o valor de referência é 10 picowatts por metro quadrado. Isso foi definido por alguém em algum momento, né? Não importa muito a gente falar aqui o porquê, mas esse é o sinal de referência. E, por exemplo, se o meu sinal a ser convertido for exatamente o valor de referência, né, e eu fizer essa conta, eu vou encontrar um valor em dB igual a 0 dB, e aí é muito interessante você sempre saber que o valor de 0 em dB significa que o número que eu estou convertendo é igual ao meu número de referência, ou seja, a minha razão tem valor unitário, ou seja, é igual a 1. E no caso da intensidade sonora, 1 watt por metro quadrado se converte, fazendo a conta, né, para 120 dB. Por que esse número é importante? Só por curiosidade, 120 dB é o limite da dor, né, que a gente percebe em intensidade sonora, e normalmente é utilizado para saber se um som num ambiente está estupidamente alto, e normalmente existem normas que vão tentar limitar a magnitude dessa intensidade sonora a algo bem abaixo disso para não gerar um incômodo ou algum dano à audição humana. Agora a gente pode falar algumas coisas interessantes tendo essa expressão como base. Vamos pegar um exemplo aqui onde a minha intensidade sonora, por exemplo, se converte para 20 dB. Só por uma questão de curiosidade, isso acontece quando essa intensidade tiver um valor de 100 picowatts por metro quadrado. O que acontece agora se eu pegar o meu valor original e multiplicar esse valor por 2? Como que isso vai se converter para dB? Né? Eu posso fazer uma matemática aqui. Eu vou pegar a minha expressão lá de cima, né? E agora eu posso usar algumas propriedades do logaritmo para a gente poder quebrar essa expressão. Se eu aplicar as propriedades do logaritmo aqui, eu vou conseguir escrever essa equação dessa forma, onde mostra uma coisa interessante. Aqui eu tenho
o meu valor original, que a gente já sabe que converte para 20 dB, e eu tenho um segundo termo, ou seja, o multiplicar o meu valor original por 2 significa, na prática, que eu vou ter que somar alguma parcela ao meu valor dB. E essa parcela vai ser 10 log de quanto que eu estou multiplicando o meu valor original. No caso de multiplicar por 2, isso aqui vai nos converter para 3 dB. Ou seja, o meu valor final vai ser o meu valor original em dB, que é 20 dB, mais 3 dB. Então, uma coisa que é importante a gente saber. Toda vez que o meu sinal for multiplicado por 2, em dB isso significa somar 3 dB ao meu valor original. De uma forma semelhante, toda vez que eu dividir o meu sinal por 2, em dB isso significa subtrair 3 dB do meu valor original. Então, uma intensidade sonora de 100 picowatts por metro quadrado converte para 20 dB, como a gente acabou de ver. Já 200 picowatts por metro quadrado vão converter para 23 dB, porque eu somei 3 dB, já que eu dobrei o meu valor original. E 50 picowatts por metro quadrado, que é a metade do meu valor original, vão converter para 17 dB. Usando a mesma lógica, se eu tiver agora um sinal de 400 picowatts por metro quadrado, 4 vezes maior do que o meu valor original, isso será em dB 26 dB. Beleza? Porque eu tive que somar 3 dB duas vezes, já que eu multipliquei o sinal original por 4. Notem que sempre que meu sinal original for multiplicado ou dividido por algum valor, isso em dB se converte em uma soma ou uma subtração. Agora, uma pergunta importante. Como que eu converto um sinal dado em dB de volta para o seu valor original em uma base decimal, por exemplo? Então eu basicamente tenho que fazer o seguinte, eu tenho que inverter essa equação. E isso vai me dar essa expressão aqui. Então o meu valor original vai ser igual a meu sinal de referência multiplicado por 10, porque o logaritmo é na base 10, elevado ao valor em dB dividido por 10 também. Beleza? Então essa é a expressão da conversão reversa de dB para uma base decimal. Agora uma coisa importante. Se o sinal que eu estiver analisando não for um sinal de intensidade ou um sinal de potência, for, por exemplo, um sinal de tensão, corrente, impedância, pressão sonora ou até uma informação de ganho, que na prática é uma razão entre essas grandezas, a forma como eu calculo, a forma como eu computo o dB muda um pouquinho. Aí a conta, na verdade, usa esse 20 log da base 10 da razão do que eu quero converter e não mais 10 vezes o log na base 10. E de novo, então esse aqui é o meu valor em dB, esse é o valor em V ali que eu quero converter e esse VO é o meu sinal de referência. E se eu quiser agora fazer a conversão inversa, ou seja, eu tenho o valor em dB e eu quero saber qual que é o valor que eu converti, eu vou usar a mesma lógica, né? Vou tentar reverter essa expressão e vou encontrar isso aqui. Então o valor original vai ser igual ao meu valor de referência multiplicado por 10 elevado ao valor em dB dividido por 20. Bom, note agora que se o meu sinal original for multiplicado por 2, eu vou ter que somar no meu valor em dB 6 dB e não mais 3. E só para fazer uma outra comparação, toda vez que eu pegar meu sinal e multiplicar ele por 10, o que eu vou fazer em dB é somar ao meu valor original 20 dB. Eu sei que pode ser um pouco confuso saber quando que eu faço essas contas, mas com o tempo e o costume de fazer contas em dB, essas noções vão ficando mais sólidas. Mas é importante saber que quando a gente trata com sinais de grandezas como tensão, corrente e tudo mais, a lógica da conta muda um pouco em relação a sinais de intensidade e potência. Existe um motivo para isso, né? Por exemplo, vamos pensar em potência elétrica que a gente tem mais costume de lidar. A gente sabe que a potência elétrica, ela de alguma forma é proporcional ao quadrado da tensão ou ao quadrado da corrente. Quando eu jogo isso numa conta logarítmica, esse quadrado aparece multiplicando a conta toda. Então alguma coisa que era 10 vezes log de um número passa a ser 10 vezes log desse número multiplicado por 2 que vem desse quadradinho que tem na minha equação. Agora, se você já mexeu com sinais de áudio ou tem algum contato com equipamentos desse setor, você já ouviu falar de DBV, DBU, DBM e por aí vai. Mas o que é isso? Então esses números, DBV, DBU e DBM, nada mais são do que a conversão de uma grandeza onde o sinal de referência muda de uma conversão para outra. Vamos pegar o exemplo. O que é DBV? DBV é a representação de um sinal de tensão quando a gente utiliza um sinal de referência igual a 1 volt. Normalmente, quando você vai fazer uma simulação, por exemplo, no LT Spice, quando você converte aquilo para dB, o que ele te mostra é o DBV, né? Porque ele usa 1 volt como base para a conversão. O DBM, por outro lado, ele já é a conversão de um sinal de potência.
Lembrando, né, o sinal de potência na conta usa lá o 10 log, enquanto de tensão vai usar 20 log de alguma coisa, né? No caso do DBM, a referência é de 1 mW, beleza? O DBU já é uma conversão de tensão também, mas que usa uma tensão de referência de 0,775 volts. E é muito estranho esse valor, eu sei que muita gente vai olhar assim, para que esse número? E tem um motivo, e o motivo é o seguinte: esse é o sinal necessário para produzir 0 dBm, ou seja, produzir uma potência de 1 mW sobre uma carga de 600 ohms, né? Que é uma carga típica de vários equipamentos de áudio, né? Então, o DBU é muito utilizado em áudio, ele é definido em função de grandezas comuns àquele setor. Agora, uma coisa importante: se você estiver definindo um valor em dB para um ganho, que na prática é a razão entre duas grandezas, por exemplo, a tensão de saída e a tensão de entrada de um amplificador, né? O ganho seria a razão entre esses dois valores. Como o argumento dessa conversão para dB já é a razão entre dois números, eu não vou ter um sinal de referência. Ou seja, eu vou fazer a conversão direta do valor do ganho, por exemplo, o ganho de um amplificador é 10. Então o argumento da minha conversão para dB é 10. Né? Então a conversão é um pouco mais direta. Eu não preciso dividir o valor que eu quero por um sinal de referência. A única coisa que eu vou repetir que é importante é que se você estiver convertendo ganhos de tensão, ganhos de corrente ou alguma coisa dessa forma, você tem que usar a equação que emprega o 20 log desse ganho. E se você estiver convertendo ganhos de potência ou intensidade sonora, você vai usar aquela fórmula que emprega 10 log de alguma coisa. E, gente, se vocês gostaram desse assunto, da forma como abordei esse conceito de dB, deixe um comentário aqui embaixo falando sobre quais outros conceitos importantes de eletrônica vocês acham que eu deveria fazer vídeo sobre. E não esqueçam de se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo aqui que ajuda demais na divulgação do nosso canal e do nosso conteúdo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.